Fala galera, tudo beleza? Bem, vamos aqui para dar início ao nosso vídeo processo narrado, que vai ser a construção desse personagem aqui que vocês estão vendo na tela, um personagem de meu mangá, certo? Que é o Samurai Dalton. A gente vai ter o vídeo processo dele aí por completo, desde o processo do rascunho, o processo da definição, finalização, flat colors ou local colors, para depois disso daí fazer a paleta de cores com alguns efeitos de mistura de cores que eu elaborei para daí fazer a pintura, certo? É um vídeo completo onde ele vai estar com a velocidade um pouquinho alta e eu vou narrando algumas coisas que foi feita sobre a etapa que veio a ser desenvolvida nesse exercício, certo? Bem passo a passo. Não precisa obrigatoriamente você tentar repetir esse mesmo personagem, mas você pode usar o processo que foi desenvolvido para criar algum personagem de vocês, para desenvolver alguma ilustração com os personagens de vocês, enfim, dá para poder utilizar e trabalhar esse método de construção, certo? Como eu disse, ele está aí bem a passo e aí vai ser desenvolvida a narrativa em cima da construção dele. Valeu? Vamos dar início aí ao vídeo. Bem, vamos lá. O programa que eu escolhi foi o Paint to Sai, certo? Como o desenho é no estilo Chibi, a primeira coisa que a gente trabalha aí é a proporção, o tamanho dele, marcando as três cabeças, como vocês viram aí para a construção do Chibi. Certo? Eu utilizei o pincel brush com a ferramenta para ficar meio com a texturazinha semelhante a papel, e aí fui desenvolvendo toda a construção em cima disso, tá? Uma vez que foi feita a proporção, eu passo a construção da cabeça, tronco, pernas, braços, certo? Utilizando as formas mais simples possíveis para poder me dar o direcionamento de como eu vou fazer a posição do personagem. No caso aqui eu não usei o esqueleto palitinho, eu já comecei a partir do segundo esqueleto, usando formas de cilindros, formas meio triangulares ou como quadrado, para poder dar esse esquema de construção. Eu marco a altura ali da sobrancelha, para com base nela poder fazer sobrancelha e os olhos. Marco também aqui a altura dos olhos para poder manter a altura deles padronizada. Faço a marcação do esboço da boca, levando em consideração que aqui é somente para fazer a construção do rascunho, então eu tento não me preocupar em fazer um desenho tão limpinho, com as linhas todas perfeitinhas ainda, porque aqui é a ideia do que eu quero, certo? Então é mais importante nesse momento você trabalhar um personagem que fique mais solto, você ter um pouquinho de atenção com as proporções, você dar o movimento que você quer. Vale você estar aproximando e afastando a câmera também, para você poder ter uma visão do geral, como é que está acontecendo. No caso do Sai, você apertando a letra H, a imagem também faz um flip, esquerda e direita, você pode avaliar como é que o personagem está ficando, se está ficando torto ou não. Uma vez que você já tiver definido aqui como você vai querer o posicionamento dele, eu agora começo a trabalhar no caso com as roupas, como vai ser encaixado as roupas. No caso dele é o kimono. A gente tem o kimono interno, o kimono externo, que foi o que eu comecei a marcar aqui. Agora eu estou marcando o kimono interno com algumas dobras para poder dar o desenvolvimento aí da construção, certo? Como eu disse, sempre tentando trabalhar com as formas mais simples possíveis para poder facilitar o processo de construção, certo? Se você achar que as linhas estão ficando muito poluídas, diminui um pouco a opacidade e aí trabalha novamente em cima da camada que você vai ter aí com a transparência normal, né? No caso, deixa uma com a camada mais transparente para você poder trabalhar na outra e visualizar melhor, que é o próximo processo que eu vou fazer. No caso aqui, a marcação ainda estava dando para eu entender o que eu queria perfeitamente, eu continuei mantendo ela mesmo, não fiz alteração, fui trabalhando as construções dele, a construção dele parte a parte, mantendo uma boa visibilidade do que eu queria fazer.
É uma das coisas que eu me preocupo. Depois que isso aí foi definido, diminuo o zoom, configuro o pincel para ficar com a linha um pouquinho menor, um pouquinho mais precisa também, e agora começo a dar a definição do desenho, que é definir exatamente como eu vou querer. Depois dessa definição, já vou trabalhar a finalização. Então aqui eu já procuro manter o traço o mais fiel possível ao que eu vou querer no acabamento do desenho. Ainda com esse mesmo pincel um pouquinho mais fino, pode deixar ele com a textura ou não, aí vai ser pela preferência que você utilizar. Eu vou fazendo a construção das linhas um pouquinho mais inteiras também, diferente do esboço, que às vezes eu marco mais, deixo ficar mais rabiscado. Nessa etapa daqui eu já começo a dar um pouquinho mais de definição. Eu já tento trabalhar o desenho com um pouquinho mais refinado. Já marco aqui o que eu vou querer de dobra, aonde vão ficar as dobras. Se eu for trabalhar sem ser para fazer a ilustração colorida, eu já marco onde eu vou querer mais sombra, então já deixo as linhas de sombra um pouquinho mais grossa. Já vou procurando trabalhar alguns ajustes que vão facilitar o processo depois da finalização, certo? E aí, em cima disso, trabalhando cada um desses detalhes da definição da construção. Que não me agradar, borracha, faça a correção, faça o ajuste. Essa etapa de definição ela é bem interessante para se fazer, porque digamos que vai ser a cara do seu personagem, a cara do seu desenho, já vai ser isso aqui. Na finalização é meio que cobrir com alguns toques de acabamento, certo? Então aqui eu já começo a dar uma atenção bem maior para o desenho. A marcação aqui para a boca. E assim a gente vai trabalhando passo a passo. Durante esse processo de definição, também vale muito você afastar um pouco a câmera para poder ver a proporção do que você está fazendo, como é que está ficando. Se a proporção está casando bem, se tem alguma coisa que está ficando muito grande ou não, muito pequeno. A hora de avaliar essas questões é nesse período de definição também. As marcações dos objetos que vai ter além da roupa. Tudo isso é nesse processo, nessa etapa do processo que você consegue definir. Outra dica interessante que o site tem é a possibilidade de fazer essas rotações para facilitar alguns traços, certo? No caso eu deixei configurado aqui no meu SAI a letra R para poder rotacionar o desenho. Eu posso rotacionar, fazer a linha com mais precisão, volto à rotação normal, ou então só é zerar a rotação também, o resultado fica tranquilo. Eu ainda não estou trabalhando nesse caso aqui linha fina ou linha grossa. A ideia aqui é deixar o mais definido possível o que eu quero do desenho, certo? Como vai ficar o formato de cada coisa, como vai ser o detalhe de cada coisa. Depois que eu vou me preocupar na próxima etapa com a finalização, aí tem a questão da linha, como vai ficar, enfim, aí já entra essa outra etapa. Essa primeira parte aqui é sempre em cima do acabamento, deixar mais definido o que é cada coisa. Os detalhes que ele tem, que ele carrega. As partes que vai ter da roupa dele. Essa primeira etapa é isso. Agora aqui a gente vai começar a ver a finalização. A finalização, no caso,
é o acabamento mesmo do desenho, seria o que é referente à tinta nanquim. No caso desse chibi, o que foi que eu procurei fazer? As linhas de contorno, todas as linhas de contorno, todas as linhas externas, elas vão ficar com acabamento mais grosso. Elas vão ter a linha um pouquinho mais grossa. Toda a parte externa do desenho, eu trabalhei nesse caso assim. Fui aplicando aqui a linha mais grossa para tudo que é externo. Não dou muita diferença de linha fina ou linha grossa. É só a área externa primeiro, trabalhando as linhas mais inteiras e com a definição dela um pouquinho mais grossa. Não é que seja obrigatório seguir algo desse tipo. Para esse tipo de ilustração específico do personagem chibi, eu gosto de trabalhar isso daí assim. Se eu precisar fazer uma impressão de um trabalho desse pequeno, alguma coisa assim, ele dá um certo destaque ao desenho. Fica bonito, fica estiloso isso. Ao contrário, quando é ilustração mesmo de acabamento mais direto, aí eu já não uso esse tipo de processo. Sempre as linhas um pouquinho mais inteiras. E aí agora para a parte interna, aí eu já vou começar dar os efeitos com as linhas mais finas. Aqui eu já faço o acabamento como é finalização, ou para um mangá, ou para uma arte digital mesmo, que são as linhas mais finas e mais grossas. Trabalhar o efeito do peso da linha também dá um resultado bem legal. Aí eu já começo a aplicar isso daí nessa etapa da finalização. Outro aspecto importante é que repare que são camadas separadas. Tem a camada do rascunho, a camada da definição e agora a camada da finalização. Eu gosto de trabalhar essa parte também inicial no SAI, e como ele tem a questão da velocidade da pincelada, você tem uma precisão um pouquinho melhor nas linhas. Então, em termos de fazer alguns rascunhos, de começar o trabalho, fazer a finalização, eu curto muito trabalhar no SAI por causa disso daí. Certo? Seria a ferramenta Smoothing, que ela deixa a pincelada um pouquinho mais lenta, e aí você tem uma linha melhor na finalização. Agora aqui dando acabamento para essa etapa dos olhos, que aí vai uma coisa muito legal que eu sempre falo com os alunos aqui: na hora de desenhar os olhos dos personagens, trabalhe as linhas dos olhos um pouquinho mais grossas, para poder dar um acabamento mais bonito ao olho do mangá. Um dos pontos que faz com que o mangá tenha um olhar bonito é o fato de trabalhar a linha dele um pouquinho mais grossa, principalmente para o mangá impresso, no caso, né? O mangá tradicional preto e branco, que gera um contraste maior, dá um efeito muito bonito. Quando você vai fazer a colorização digital, já não precisa seguir um esquema como esse. Você pode trabalhar as linhas aí um pouquinho mais finas para os olhos, porque a riqueza do desenho vai estar muito mais nas cores do que no traço de acabamento, certo? Vamos mais algumas dicas aqui, o que é interessante. No acabamento, na mudança de um ponto de uma linha para outra, como aqui o queixo e o pescoço, deixa a linha um pouquinho mais grossa. A linha de estar saindo junto do cabelo, aqui embaixo tocando no cabelo também. Deixa sempre essa saída um pouquinho só mais grossa para dar um pouquinho de volume ao desenho. É outro detalhe que vale a pena de se aplicar aí nas ilustrações. Toda a parte da roupa aqui eu estou deixando
a espessura, a tonalidade não, tonalidade de pintura. Estou deixando a espessura próxima ao que foi trabalhado ali na pele também, tá? Que a linha é um pouquinho mais fina. E isso daí é de um modo geral para cada uma dessas etapas da finalização, tentar manter a linha um pouquinho mais fina para dar um acabamento melhor. Vou dar um acabamento aqui desses detalhes, apesar de que normalmente eu faço isso na parte de definição. Nesse caso aqui eu acabei me passando disso, estou jogando esse efeito daqui agora, mas normalmente eu faço isso na etapa de definição. Já deixo alguns desses detalhes aí pré-definidos. Eu acho que acaba ficando um pouquinho melhor de se fazer assim. Vou ter aqui os detalhes. Está faltando aqui na espada. Cabo com a linha mais inteira. O SAI também tem as ferramentas tipo vetor, que quando for para fazer essas linhas muito grandes, dá para utilizar ela também. Aqui cada uma das construções, sempre com linhas mais inteiras, a gente tem um acabamento um pouquinho melhor. Então, uma velha rotação para deixar a vida um pouquinho mais fácil, sempre é válida. A marcação aqui das dobras, mantendo esse padrão das linhas um pouquinho mais finas. Toda essa etapa aqui com as linhas um pouquinho mais finas para poder dar diferença entre o que está em primeiro plano do que está um pouquinho mais ao fundo, ou o que está no contorno do personagem, para essas etapas aqui mais internas. Repare que eu estou tentando trabalhar as linhas deixando as áreas todas fechadas, para na hora de passar para a seleção no Photoshop ficar um pouquinho mais fácil de fazer isso daí. Quando você não tem essas etapas desse jeito, acaba ficando um pouquinho difícil de fazer a seleção. Você dá a seleção e ela vaza, pega uma área que não é o que você está interessado em pegar. Então eu tento sempre deixar tudo aí o mais fechado possível por causa disso. Cada uma dessas etapas que eu estou marcando, eu vou tentando deixá-las fechadas, para na hora de eu selecionar ali dentro, a seleção ficar só naquilo dali, não vazar para as outras áreas. Depois de fazer as etapas, sempre pare para poder corrigir. Ver se conseguiu fazer tudo, se fechou tudo direitinho. Às vezes a gente se passa em umas partes ou em outras. Para isso não acontecer, olha direitinho, vê tudo que foi feito. Ficou certo, segue adiante. Sempre parar para dar uma olhada, verificar como está ficando.
trabalhando o acabamento das linhas mais finas. A gente vai fazendo todo esse processo da finalização. Aqui, como eu tinha citado mais cedo, o SAI tem uma ferramenta que é tipo um vetor. Eu posso trabalhar com ela aqui para poder fazer a lâmina da espada, sendo que esse vetor você pode aumentar a espessura da linha também. Então eu fiz inicialmente com a linha fina e agora estou fazendo o ajuste aqui para poder deixar ela mais grossa. A ferramenta do vetor é esse ícone do bico de pena ao lado do ícone da camada, aqui no painel ao lado esquerdo, porque acima das camadas separadas tem aqui o íconezinho da camada, do bico de pena e do grupo, certo? No caso, o bico de pena abre a camada de vetor. Feito aqui esse acabamento, estamos terminando aqui a etapa das linhas, para a gente poder começar a colorização. Uma vez que essa etapa é feita, a gente finaliza aqui. Vamos agora à aplicação das cores, o Flat Colors ou o Local Color, que são as cores de base aplicada ao desenho. Bem, o que acontece? É interessante aqui fechar todas as áreas que estiverem abertas, certo? Estou identificando as partes aqui que ficaram abertas, vou fazer o fechamento desse local para, na hora de usar aqui a ferramenta varinha mágica, selecionar tudo e ter como fazer o preenchimento dessas áreas sem dificuldades. Sendo que entra aí uma observação. Para fazer o preenchimento da ferramenta da varinha mágica, você seleciona o local com a ferramenta varinha, né, ferramenta W. Depois de selecionar o local, você vem no menu selecionar, Modify, Expand e aumenta essa seleção que você fez em um ponto. A finalidade de fazer isso é para que as linhas possam alcançar, a seleção possa alcançar as linhas pretas, certo? Para que não fique pequenas áreas brancas no desenho. Isso daí às vezes é bastante irritante. Então, para isso não acontecer, na hora de você fazer a seleção, você seleciona pela ferramenta varinha mágica e sempre dá um expand de +1. E aí faz o preenchimento da cor que você quer. Fazendo aqui também uma correção na roupa do personagem, ficou faltando esse trecho aqui do kimono. E agora sim a gente vem para fazer a seleção para o preenchimento. Se alguma parte ficar irregular, você pode usar a ferramenta seleção livre também para poder ajustar o que ficou irregular. Mas de modo geral, o esquema vai ser sempre esse. Você seleciona o local com a varinha mágica. Depois de selecionar esse local, você dá o preenchimento, seleciona, vai no menu selecionar, Modify, Expand +1 e aí você dá o preenchimento. Sempre seguindo esse padrão para que você possa desenvolver essa metodologia aí. Se você não quiser seguir isso, também dá para poder fazer a seleção diretamente com a ferramenta laço. A ferramenta laço livre também dá para selecionar tudo aqui de uma forma direta. Sempre selecione por dentro das linhas pretas para depois não ficar os pontos brancos no desenho. Isso daí é um pouquinho ruim para poder ficar consertando depois. Certo? Aí selecionando cada área, fazendo a aplicação das cores. O melhor método é esse de preenchimento, para que a área fique com a cor chapada, não fique com transparência. Se você for fazer isso usando o pincel, use o pincel sem transferências acionado. Você pode usar a dinâmica da forma
e fazer esses preenchimentos para a cor ficar sempre sólida. Se gerar transparência, você alterar a cor do fundo, mexer na cor do fundo, isso daí vai alterar a cor do desenho também. Então sempre atenção nesse aspecto aí, para gerar essa diferença. Ficar aí com a cor toda sólida, ficar certinha para poder trabalhar. Aí no geral, segue o padrão de seleção, preenchimento, seleção, preenchimento, até vir a parte da pintura aqui muito em breve. Aqui para o cabelo ficou algumas dessas áreas branca. Aí para poder resolver isso eu estou usando a seleção laço, que é livre. Faz a seleção das áreas e dá o preenchimento para poder tirar todas essas partes em branco que ficam. Se quiser usar pincel também, dá para usar numa boa. Agora, tenha atenção de pintar as correções na camada certa, para depois você não ter dificuldade aí sair catando onde é que está cada etapa da pintura. Levando em consideração outro aspecto interessante e importante, você fazer as pinturas sempre nessa pegada de preenchimento completo, renomear as camadas, porque se der alguma falha, alguma coisa, você vai saber onde é que ficou cada cor para você dar o preenchimento dela no lugar certo. Se você não tiver renomeado as camadas, e aí essas pequenas falhas sobrarem, quando você for fazer a correção, pode ter um pouquinho com isso. Para não acontecer isso, renomeie as camadas. Além de renomear as camadas, sempre dê o preenchimento para poder fazer a aplicação da cor. Nesse caso aqui, essas áreas que sobraram foram pequenas manchinhas de áreas brancas devido ao contorno do próprio desenho, né? A configuração do pincel não estava dura e aí acabou vazando aqui no limite, dando esses efeitos dessa bordinha branca. Eu estou tirando aqui no caso direto com a pintura. Seleciono o pincel, faço a pintura direto e vou tirando os pontinhos brancos, mas sempre em cima da camada corretamente. Sempre atenção com isso daí para preencher cada coisa no seu devido lugar. Eu costumo trabalhar, uma observação aqui, eu costumo trabalhar assim, bota
e cabelo, por exemplo. Eu posso deixar na mesma camada, mas aí se eu tenho camisa e calça, aí eu já boto em camadas diferentes, porque estão muito próximos um do outro. Se deixar os dois na mesma camada, na hora de pintar, pode dar uma diferença, ou uma parte vazar para outra. Então, para isso não acontecer, o que é próximo eu deixo em camadas separadas, e o que é distante eu posso deixar em uma mesma camada. Isso em termos de praticidade, para não ficar também com 500 camadas no Photoshop. E assim a gente vai trabalhando cada uma dessas partes. Dando cada preenchimento em cada área. Fazendo as pequenas correções que ficarem também para poder fazer, que às vezes acontece. Como foi o caso aqui da espasa. Você tem uma dessas vantagens de se trabalhar na mídia digital, que é fazer essas pequenas correções depois, mesmo depois do desenho pronto. Quando a gente está no tradicional, não tem como fazer isso. Errou ali, ou você vai meter nanquim em cima, nanquim branco, corretivo, alguma coisa assim, eu já viu. Aqui a gente tem essa vantagem ainda de corrigir a região. Se for o caso de linha, a gente pode apagar e aplicar de novo. Terminando aqui agora o preenchimento. Agora a gente vai fazer aqui a seleção para a paleta de cores. No caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu utilizei o pincel com a configuração dura para deixar a pincelada chapada, igual como fiz no kimono. Selecionei cada uma das cores para fazer a aplicação e usei um sistema um pouquinho diferente do que eu faço, que foi colocar o pincel em multiply ou em subexposição, que é para poder dar o brilho e a sombra. No caso, o brilho aqui eu estou fazendo com subexposição e a sombra com o multiply. Eu fiz a marcação da sombra, a cor transparente que gerou, eu alterei um pouquinho aqui no Hue, Saturation e brilho, e aí apliquei uma nova tonalidade mais escura. Peguei uma nova cor que cheirou e apliquei uma tonalidade mais escura e repeti bem esse processo. Primeiro subexposição, agora multiply, tom escuro, seleciono o tom escuro, alterei aqui deixando um pouquinho mais vermelho, tom escuro novamente. Quando você faz esse processo, você já vai escurecer o desenho, deixando as cores dele um pouquinho mais vivas também. Não precisa você ficar depois mexendo na saturação, tanto para as cores claras como para as cores escuras. O processo é o mesmo. Você pegou a cor que precisava ali, vem aqui, altera o mínimo de mais escuro, faz o preenchimento das cores aqui em cima, você já vai tendo automaticamente a paleta dos tons mais claros e mais escuros. Esse processo é só repetir. Pegou aqui agora o tom mais escuro novamente, aplicou ali, sempre vai gerar essa pequena transparência, porque o pincel agora já não é o pincel duro, é o pincel com transferências acionadas. Você vai dando a pincelada, mudando a tonalidade, mudando a pressão que você usa, ele vai dando esse efeito de transparência e aplicando as cores novas. E dessa forma você tem como desenvolver toda a paleta de cor, da cor mais escura para mais clara, da mais clara para mais escura, aí já tanto faz.
certo? O fato é que é uma técnica fácil para quem está precisando trabalhar com essa questão das cores e tem alguma dificuldade. A saturação é subexposição de cores para dar os pontos mais claros. Você vai ter uma linha mais clara e mais saturada. Para as cores mais escuras é o multiply ou multiplicação. Você vai ter os tons ficando mais escuros aos poucos. Sempre um padrão como esse para você ter já as cores nesse esquema daí. Você vai ter sempre as cores mais claras e mais escuras para poder trabalhar. Bem, agora a gente vai começar o trabalho de pintura. Essa parte da pintura aqui, como é no estilo mangá, não é complicada de fazer não. Você vai pegar as tonalidades mais claras primeiro para fazer uma aplicação com o pincel um pouquinho maior. O pincel tem que estar todo suave, tipo um aerógrafo. Você vai dar o direcionamento da luz e sombra, vai trabalhar logo nos pontos que vão ficar mais claros, certo? No caso eu comecei aqui pela cor da pele, então estou trabalhando logo tudo que é a parte mais clara da cor de pele. Depois que eu tenho essa primeira parte pronta, vou aplicar aqui logo o que seria a área de brilho, aplicando todo o brilho, que é a cor mais clara, né? Seria o pessoal chama de pin light também. Uma vez feito isso, a gente vai agora para as áreas de sombra, ainda com esse mesmo tipo de pincel, bem suave. A gente vem trabalhando agora a área das tonalidades de sombra. Faça uma variação no tamanho do pincel para que você tenha suavidade. Se você trabalhar o pincel muito pequeno, as pinceladas ainda vão ficar um pouquinho duras. Em alguns casos você tem que trabalhar com ele bem grande para dar uma transparência legal, ou você pode diminuir a opacidade também. Uma vez que você marcou aqui os tons mais claros, a gente vai alterar a configuração do pincel. Vai pegar as tonalidades aqui um pouquinho mais escuras. Eu fiz uma seleção aqui para poder ver qual é o melhor tom para utilizar. Pronto, achei um tom aqui que está melhor. A gente vai utilizar o pincel com a dinâmica da forma, com a borda dele suave, certo? E o pincel também ficando pequeno e grande, que é para poder dar esse efeito da transparência. Você trabalha primeiro com essa questão da borda mais suave, mesmo sendo um pincel duro. Na parte que você pintar pequeno, o pincel vai ficar a pincelada mais dura. Se você pressionar mais, a pincelada fica suave. Você termina de suavizar a pincelada com o pincel aerógrafo, que é sem a questão do tamanho, aí é só pela transparência. Sempre que eu falar pincel aerógrafo, é você trabalhar o pincel só pela transparência, tá? Então a gente vai ter algumas áreas com a pincelada mais dura e as outras áreas com sombra, a pincelada mais suave. Aí você pressiona um pouquinho mais, o tamanho do pincel cresce, mas a borda fica suave. Para pintura do estilo anime ou estilo mangá, esse daí é um estilo que é mais tranquilo de se trabalhar, por assim dizer. Como você já tem as cores pré-definidas pela seleção que você fez e ela se mantém uma qualidade boa, você aqui só vai se preocupar em fazer o efeito das áreas mais duras e depois essa suavização que eu estou fazendo aqui agora, ó, com o pincel esfumaçado, certo? Que é o pincel tipo aerógrafo, certo? Você pode trabalhar um pouquinho mais a mistura da cor nessas regiões. O Paint to Sai, o Corel Painter também tem algumas ferramentas que são próprias para essas misturas. No Photoshop eu prefiro usar um aerógrafo, tá? E aí repete esse mesmo processo para as outras áreas aqui. A gente vai ter agora o kimono
faço o mesmo processo, pega a cor mais clara lá, com base naquilo dali eu começo a trabalhar essas áreas de iluminação. Eu vou trabalhando as áreas de iluminação, aplicando todos os pontos mais claros primeiro, para depois vir para as áreas de brilho. Já dando os efeitos aqui dos brilhos, que a pincelada já menor. Eu vou passar agora para a área de sombra. Vou selecionar a cor que fica mais próxima daqui do que eu quero. E eu vou repetir o mesmo processo. Fazer a pincelada mais suave primeiro. E aí depois a pincelada dura. Pincelada mais escura, trabalhando mais suave. Seguindo o mesmo padrão, o mesmo esquema. Para trabalhar as áreas aqui mais escuras, o mesmo padrão que a gente faz com a pele. Procura uma tonalidade que seja relativa ao que a gente está fazendo. Uma vez que ache essa tonalidade, você vai começar a fazer as áreas mais duras do desenho primeiro. Sempre com a configuração do pincel ficar fino e grosso com a borda suave. Se a pincelada for pequena, vai ficar a linha mais dura. Se a pincelada for maior, vai ficar a linha mais suave. Então a gente vem seguindo esse padrão, agora suavizando as cores. Você aí já bota o pincel com a borda suave, igual que a gente fez a base aqui, e segue o processo. Suaviza, depois vai para a próxima etapa. No caso aqui a calça. Primeiro os tons mais claros da calça, as áreas onde vai ter algum volume na iluminação. Depois disso a região do brilho. Repare que vai ser meio que um esquema de pintura padronizado. Eu acho que isso vai ficar mais fácil para você conseguir evoluir seu trabalho. É melhor do que você ficar procurando diversos métodos diferentes, que acaba demorando muito mais de você evoluir. Você tem um método padrão, segue esse método daí que você vai começar a perceber a evolução no seu trabalho também com muito mais praticidade. Terminou de marcar, vamos para as áreas de sombra. Primeira pincelada mais suave, onde é que vai ser feita as pinceladas de tom um pouquinho mais escuro. Tudo ainda na base da suavidade, para depois a gente usar o pincel mais duro e dar o efeito de acabamento melhor. Trabalhando todas as áreas de efeito para sombra. E aí agora a pincelada dura. Pincel com o efeito de fino e grosso sem transparência. Sempre que for pincelada dura, é pincel fino e grosso sem transparência. E aí você vai ter a área menorzinha, um pincel fininho. Pincel com a borda dura. Na área de sombra, se você pressionar mais, o pincel vai dar esse efeito mais esfumaçado. Então a gente vem trabalhando todas as áreas de sombra primeiro, para depois suavizar o desenho. Eu acho que assim fica um pouquinho mais prático. Vai agora fazer a suavização. Vamos para a próxima etapa e ainda sempre nesse padrão para esses trabalhos daqui.
Levando em consideração, esse é o estilo de pintura direcionado para mangá. O que eu quero dizer com isso? A pintura no estilo mangá, a gente tem a colorização mais leve. Seria como se fosse para fazer semelhante ao que é trabalhado no tradicional. Geralmente eles utilizam ou aquarela ou a Copic agora que está em alta, mas sempre com a pintura mais rápida, mais suave, porque é algo que tem que ser feito toda semana, né? Um trabalho repetitivo. Então não dá para fazer um trabalho super elaborado como se fosse uma pintura digital para uma ilustração, por exemplo. Uma pintura digital para ilustração você tem como trabalhar e enriquecer muito mais. A pintura do mangá já é um pouquinho mais rápida. Então a gente faz uma colorização um pouquinho mais simplificada. Não trabalha tantos elementos da pintura como contact point, como bounce light, como fill light. A gente simplifica mais para a questão da luz e sombra e uma luz refletida em alguns casos, que pode até ser de um fill light mesmo, mas normalmente é mais simplificado para poder fazer isso de forma rápida, sempre pensando nesse aspecto. Pintura para mangá é uma pintura mais rápida, não leva vários elementos da pintura digital. Agora, salvo você tem um cara que vai poder fazer a colorização, você está fazendo mangá, você tem um colega que vai poder fazer a colorização do seu mangá sem atrapalhar na sua velocidade de trabalho. Geralmente construção de mangá tem prazo. No Japão você trabalha, no caso no Japão é trabalhado um capítulo por semana. Então se você for fazer um capítulo por semana, levando em consideração se tiver alguma ilustração colorida, o tempo fica super curto. Se for até como quadrinhos americanos, que é uma edição por mês, 20 páginas, você também tem um tempo curto para poder colorir uma página, como alguns artistas que são das áreas de games, por exemplo, fazem, certo? Então tudo é você procurar equilibrar aí o seu trabalho. Nesse caso aqui, como eu tenho falado, a pintura é um pouquinho mais leve, então a gente é mais luz e sombra, iluminação e brilho, certo? Alguns elementos não são trabalhados dessa forma no padrão, né, que é utilizado para pintura digital, como eu disse, para ilustração, e enfim. Aqui é um pouquinho mais simplificado, é um pouquinho mais leve o estilo da pintura, certo? A gente aí vai ter esse esquema a ser trabalhado aí com as cores. A gente vai trabalhar agora as partes do bracelete. Seguindo esse mesmo padrão, área mais clara, área de brilho, depois as áreas de sombra. Vai para as áreas de sombra, o mesmo esquema, fazendo a pincelada mais dura primeiro, e aí depois vai fazer a suavização. Fazer agora a suavização do pincel, da área, melhor dizendo. Sempre com essa pincelada suave, você pode diminuir a opacidade também para dar uma transparência maior e aí ter como trabalhar um pouquinho melhor essa mistura. Região do cabelo.
Primeira área mais clara, para depois a gente ver os pontos mais escuros. A gente vai marcar logo aqui a sombra geral. Agora com o pincel duro a gente vai dando o efeito da linha mais fina e mais grossa, com a borda suave. Sempre nesse esquema aqui para sombra no cabelo, por efeito de sombra no cabelo, repare o seguinte: a pincelada mais suave está ficando sempre na parte de trás do cabelo. Aqui para frente, onde tem a iluminação, estou deixando a pincelada mais fina e mais dura. Depois daí, suavizar. Pode deixar a transparência do pincel um pouquinho maior para facilitar fazer esse efeito da suavidade do tom de uma cor para outra. O efeito do brilho do cabelo, normalmente a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, seleção com a ferramenta laço, pega o tom mais claro que tem para o cabelo, a transparência do pincel, e aí faz essa aplicação. A gente vai ter esse efeito aqui, ó. Depois de fazer a seleção com laço, você pode botar o tom quase branco também, alterar a configuração do pincel para subexposição de cor e dar uma pincelada leve para fazer um brilho estourado. Se você estiver usando outro programa como o Sai, ou Clip Studio, ou Corel Painter, esse efeito de brilho você vai conseguir fazer com a mudança no modelo da camada. Você teria que colocar a camada em subexposição para dar esse efeito. O Photoshop te dá a possibilidade de você fazer isso no pincel, então você vai e altera somente o pincel. Vai dando os efeitos aqui da área de sombra. No caso aqui, junto do pescoço ali em cima, sempre fica um pouquinho mais escuro, porque tem a sombra da cabeça dele. Tem que levar em consideração essas sombras projetadas que tem também. Fazer todas as marcações chapadas para depois suavizar. Assim, trabalhando com cada uma das partes desse desenho.
Trabalhando as áreas de sombra, as marcações. Dando essa suavizada. É meio que um padrão a ser utilizado nesses efeitos da pintura. Você vai seguindo esse padrão que você vai começar a perceber a evolução do seu trabalho à medida que você for desenvolvendo isso. Uns pontos um pouquinho mais escuros, que aí suaviza. Depois de suavizar, muda para o pincel duro para poder trabalhar os efeitos. A sombra da espada, feita aqui com o pincel duro mesmo. O pincel suave. Como já tem as cores pré-definidas, alguns aspectos acabam por ficar muito mais fáceis e mais simples para poder se trabalhar. Quando a cor não está definida ainda, às vezes isso daí dá bastante trabalho. Tem aqui a alça do cabo da espada. Um tom mais claro e um tom mais escuro também é um detalhe muito pequeno. A simplificação na cor já vale. Trabalhar na espada é sempre seguindo o padrão. A cor mais suave primeiro, depois a cor de brilho, depois da cor de brilho, aí fazer os outros efeitos, depois escurecer e aí a pincelada mais dura. Então, um leve reflexo azul aqui do kimono. O efeito do brilho aqui, o brilho não, um chanfrozinho na lâmina com tom um pouquinho mais escuro, para dar um pouquinho de ideia de volume. Nesse caso aqui embaixo, como tá os dois de uma camada só, é melhor fazer a seleção para depois da seleção fazer a pintura. Agora a gente vai fazer aqui o efeito da pintura, deixando mais claro o local para dar a ideia da ponta da lâmina.
Mesmo esquema aqui para essa outra espada. Primeiro os tons mais claros, depois as áreas mais escuras. Vou trabalhar agora a parte dos olhos. Fazer a pintura aqui próximo a essa linha do centro dos tons mais claros. As áreas mais escuras vai ficar na parte de cima, que é a sombra da pálpebra. A borda do olho mangá costuma ser um pouquinho mais escura também. E a parte do centro onde fica a pupila. Eu tenho o tom aqui um pouquinho mais escuro no mesmo esquema que a gente veio trabalhando toda a pele. A gente vai ter esse esquema aqui de cor. Um brilhozinho de leve embaixo, pincel suave, estilo aerógrafo, e em cima um efeito de brilho. Repare que esse efeito de brilho que eu estou dando aqui em cima, ele não toca na linha superior da pálpebra, ele é um pouquinho abaixo dela. Muito escuro, um tom mais claro, dá uma ideia de um brilho de ambiente aí. Vou trabalhar com os detalhes que faltam. Para trabalhar aqui com esses detalhes da espada, não é diferente, como vocês estão vendo aí, de todo o trabalho a ser padronizado, de todo o trabalho a ser desenvolvido. Para uma pintura estilo mangá, esse daí é o esquema que eu acho melhor a ser trabalhado. Você faz tudo de uma forma mais direta, um pouquinho mais rápida e simplificada também. Para pintura estilo ilustração, a pegada já é um pouquinho diferente. A gente vai fazer vídeo falando sobre isso também, explicando os elementos a se levar em consideração, o que você pode utilizar como referência para estudar pintura. Vai ser um vídeo bem interessante também. Isso é uma ideia um pouquinho mais para frente. Vamos dando seguimento. A gente aí vai ter a seleção das áreas a serem trabalhadas, o efeito de brilho primeiro. Depois do efeito de brilho, a gente aí vai partir para as partes de sombra, o mesmo esquema. Sombra suave e depois sombra dura. Brilho mais claro aqui, dá um efeito um pouquinho melhor. Mesmo esquema. Os brilhos primeiro.
Depois da região de brilho, região de sombra. Sempre seguindo esse mesmo padrão da parte suave, da parte mais escura. Depois de fazer a área de sombra, trabalhar a suavização. Se ficar muito recortado, fica cel shade, que é outro estilo de pintura mangá também. Opa, trancar a cor e vamos lá. Esse é um elemento um pouquinho mais escuro, efeito metálico. O principal é deixar a parte aqui de sombra mais exposta, o mais visível que é a sombra. Para a iluminação dar esse efeito aqui, que pode ser até suave mesmo. Pequeno ajuste aqui na espada. A sombra um pouquinho mais escura aqui atrás. Alguns pontos de sombra projetada no caso. Trabalha aqui com a região dos olhos agora, a parte branca dos olhos. A seleção dos dois. Você pode deixar na camada da pele, pode botar alguma camada acima da pele. Isso daí eu costumo fazer nas camadas acima da pele. Vai ter um tom um pouquinho mais escuro inicialmente, depois vem com um tom mais claro. Todo na base do esfumaçado. O efeito do brilho aqui do olho, que tem que ser branco. Efeitozinho desse brilho a mais aqui. A gente aí vai ter aqui a finalização desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, galera. O vídeo completo, processo da ilustração no estilo mangá, certo? Personagem Dalton, como eu falei lá no início do vídeo. Em breve nós teremos outros vídeos também aqui no canal, certo? Curta, compartilhe, comente, diga o que você achou, se você gostou desse estilo. Eu devo trazer outros estilos de pintura também, mas o processo que eu utilizo é esse daí, para a gente ter essa ilustração completa, certo? Primeira camada, como foi visto lá no início do vídeo, são as proporções. Segunda camada é a ideia que eu tenho, a posição que o personagem vai estar, tudo com as formas mais simples. Depois a definição, que são os detalhes que vão entrar. Por último, a finalização, que seria tipo o nanquim. Depois da finalização, o flat colors, as texturas e a colorização do desenho. Esse é o processo que normalmente eu utilizo para colorir meus trabalhos, certo? Valeu, galera! Curta aí, comente, compartilhe. Se é pelo Facebook também, pode curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de material e eu tenha como trazer novidades para vocês, tá? Valeu e até a próxima!